Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos aqui para que a gente tenha mais uma reflexão. Hoje eu estou com uma reflexão aqui bem interessante. Estamos meditando nos Salmos nesses dias e o Salmo 40 tem revelações importantes. E eu quero compartilhar com você algumas dessas revelações para que a gente se posicione, para que a gente alcance em Deus aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso, no Salmo 40, verso 2, diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Olha só, eu quero mostrar para você algumas figuras que eu imagino estava na mente do autor deste salmo, devido às palavras que ele usou e o contexto da língua hebraica. E quando ele diz, tirou-me de um lago horrível, é aquela ideia de uma pessoa que está submersa dentro da lama. E essa situação em que a pessoa se encontra provoca muitas limitações. Essas limitações trazem outras consequências para a sua vida. Porque uma pessoa que se sente limitada em suas possibilidades e principalmente na sua potencialidade em Deus, isso traz consequências muito marcantes para a alma, para as emoções, sentimentos e fisicamente. Então, quando o salmista revela esse segredo de que nesse momento ele estava impossibilitado de produzir o seu próprio livramento, o texto então nos afirma que ele foi socorrido por Deus. A segunda frase nos revela a forma como esse socorro se manifestou. Não foi um socorro simples. Foi necessário uma grande manifestação de força para que ele fosse livre. É interessante que a expressão que o salmista usou dá a ideia de que esse ato de arranque, de libertação desse lugar onde ele estava foi com tanta força que provocou um estrondo. Essa é a ideia de ser arrancado do lago de lodo. Ele foi arrancado e esse ato de tirá-lo desse lugar provocou um estrondo. Então a gente pode dizer que Deus, com seu poder estrondoso, trouxe o livramento para esse salmista. Esse homem experimentou na sua vida um grande poder de Deus que o libertou, que tornou possível que ele pudesse olhar para frente e seguir o seu caminho. A outra imagem que o texto revela é que ele foi tirado e os seus pés foram colocados sobre uma rocha. A ideia aqui também é de que a pessoa foi tirada e agora foi colocada em um lugar em que ficará de pé, em que estará firme. Ou seja, o poder estrondoso de Deus atuou de tal maneira que, ao tirar o seu servo do lugar de limitação em que estava, o firmou de pé, o estabeleceu pronto para seguir em frente.
pronto para dar sequência à sua vida. E aqui o texto então nos diz: Ele firmou os meus passos. Ou seja, dá condições, capacidade de você seguir em frente usando todo o seu potencial. Potencial humano, potencial espiritual. Veja que tremenda é esta revelação da palavra. Talvez eu esteja falando com pessoas que têm se sentido, em certo ponto, presos, submergidos em um ambiente que os limita, que os impede de seguir usando sua capacidade de pensar, sua capacidade de sentir, sua força física. Talvez você esteja passando momentos em que essas manifestações de impedimento estão fortes sobre sua vida. E você não está conseguindo se levantar com as suas próprias forças. Você não está conseguindo seguir em frente com as suas próprias forças. E essa palavra, então, traz uma revelação que Deus é o socorro que você precisa. Deus é a ajuda que você precisa. Por isso eu quero falar com você nesse instante e dizer: existe solução para o lugar em que você está, para a limitação em que você está. Existe solução para esse problema. Existe solução para essas ideias que estão trazendo medo, aflição e limitando você. Levante os seus olhos para o alto e clame esse socorro divino. Eu gostei dessa ideia deste salmo quando apresenta Deus como o Deus que socorre com a sua força estrondosa, que ao nos tirar do ambiente de limitação, nos tira com tal poder que sai estourando tudo ao seu redor e nos firma sobre uma rocha e estabelece nossos passos. Olha só que coisa linda que você pode encontrar em Deus. Eu oro para que você encontre esta verdade em Deus, nesse lugar onde você está. Talvez as limitações tenham causado sobre sua vida, sua mente, emoções, sentimentos, aquela incapacidade de você seguir em frente. Mas uma coisa eu sei, você não está impedido de olhar para o alto e pedir o socorro divino. E é essa possibilidade que talvez reste a você. Então use essa possibilidade. Olhe para o alto agora e clame esse socorro divino. Esse salmo mostra que Deus é um Deus que socorre. Deus é um Deus que se inclina. Outro salmo diz que Deus vê, Deus ouve e Deus liberta. Então, você pode experimentar isso. E seja qual for a prisão que está prendendo você, Deus virá com o seu poder estrondoso e provocará o seu livramento. É isso que eu oro a Deus para que você experimente. Eu oro para que esse poder estrondoso de Deus liberte você. Que o amor de Deus seja sobre sua vida e a paz de Deus encha a sua alma, em nome de Jesus.